Salve aí, corredores! Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Eu nunca escondi de ninguém, cara. Eu nunca escondi de ninguém, né, que este tênis aqui, o New Balance Super Comp Trainer V2, foi o tênis que eu mais usei em 2023. Um tênis com placa, feito para o dia do seu treino. É um tênis que trabalhava com a entressola Fuel Cell, que é o material de entressola de performance da New Balance. A New Balance trabalha com dois materiais de entressola, o Fresh Foam para calçados que são mais voltados para o conforto e amortecimento, e o Fuel Cell para calçados que são mais voltados para performance, resposta, retorno de energia. Esse tênis, apesar de ser um tênis da categoria de treinamento, me atendia perfeitamente para dias de treinos engajados, para dia de prova, para dia de treino forte, treino de tiro. Por quê? Porque é um tênis que a relação entre sola e placa de carbono me dava a resposta que eu precisava e era um tênis largo, estável, o que para mim faz total diferença. Aí quando virou o ano, 2024 chegou, a New Balance trouxe a sua nova linha Fuel Cell e os seus novos calçados Fuel Cell Super Comp Elite V4, que é esse cara aqui que eu já fiz o review para vocês, e agora finalmente no final do ano chega o Super Comp Trainer V3, que era o tênis mais esperado para mim por conta do amor que eu criei pelo V2. Eu tinha muita expectativa em relação a esse tênis. Faz uma semana e meia que eu estou treinando com ele, fiz vários tipos de treino e hoje posso te dizer com todas as letras que eu prefiro o V2. Mas você vai entender por quê a partir de agora. Então não sai daí, está começando o quadro Testamos e hoje eu te apresento o Super Comp Trainer V3 da New Balance e vou falar muito sobre o Elite também e vou falar muito também sobre o V2. Então não sai daí, tá valendo, roda! Meu amigo, tênis de corrida é um assunto muito sério, velho. Por quê? Porque todo review é sensorial. Então, tudo que eu te digo aqui diz respeito à minha sensação de corrida e como o meu corpo reage com esse tênis, né? Esse tênis aqui ganhou meu coração no ano passado, cara. Por quê? Porque ele me dava um retorno de energia muito acima da média dos calçados com placa para treinos. Ele parecia para mim um calçado, um super show de dia de prova. E ao mesmo tempo era um tênis um pouco mais robusto, né, para corredores que são mais pesados, tipo eu, acima de 80 quilos. Me atendia perfeitamente, mas perfeitamente. Quando esse tênis chegou, né, as primeiras imagens que eu vi desse tênis lá fora, já era um negócio assim meio que alarmante, porque é totalmente diferente, né? Você percebe, a New Balance entrega dois calçados, um em sequência do outro, que basicamente não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver o material de entressola, o Fuel Cell que tinha ali é outro Fuel Cell que tem aqui, o material de cabedal que tinha ali é outro material que temos aqui, todo o padrão geométrico do solado mudou, o posicionamento da placa mudou, o peso do tênis mudou e o design do tênis mudou. E isso é inegável, né? Esse tênis e toda essa linha da New Balance, tanto do Super Comp Trainer V3, quanto do Super Comp Elite V4, quanto do Rebel, caíram no gosto das pessoas, porque eles são lindos. O designer da New Balance tá de parabéns, esse cara tem que receber uma promoção, são tênis maravilhosos. Bom, a gente tem aqui o Phantom Fit, né, o cabedal Phantom Fit, que é o mesmo cabedal que a gente encontra no Super Comp Elite que você está vendo aqui, só que no Super Comp Elite é uma camada mais fina, enquanto aqui no Super Comp Trainer é uma camada um pouquinho mais grossa, tá? Ele não tem duas camadas, é uma camada única, mas aqui a gente tem um material um pouco mais espesso, tá? O que diminui um pouco a respiração. Clipe de contraforte interno, fino, duplicação de espuma no colar, uma duplicação pequena. A mesma coisa que acontecia com o Super Comp Trainer V2, né? Ele tinha pouca duplicação, né? Se você for pensar que é um tênis para treinos, né? Ele é muito reduzido, bem econômico. A língua não é tripinha, mas ela tem muito pouco preenchimento de espuma. Tá escrito aqui, né? Você consegue ler Fuel Cell Trainer, né? O SC Trainer. Fuel Cell for the long run, Fuel Cell para longas corridas, né? Mudou o padrão, mudou o shape, né? Mas o cabedal continua respirável, abraça bem o seu pet, dá bastante estrutura. Não tenho o que falar do cabedal, o cabedal é lindo, ótimo. Eu achei o padrão de cores maravilhoso, ele trabalha com o Enão da New Balance agora, né? No modelo anterior ele tinha um New Balance escrito na parte interna, agora ele tem só o Eninho. Mas, cara, se você olhar, são dois tênis completamente diferentes. É como você pegar uma coisa e fazer assim, ó, joga fora, vamos fazer outra. Vamos para a entressola, que é aí, velho, que mora o lance. A primeira coisa que você tem que entender o Fuel Cell
ele trabalha com várias composições, não é um só material, tá? Então o fuel cell que você tem no Rebel, o fuel cell que você tem aqui é diferente. E o fuel cell que você tem aqui, que você tem no Elite, também é diferente, tá? Este fuel cell aqui, assim como o Elite, ele tem uma mescla de PIBX com EVA, tá? No Elite tem mais PIBX do que temos aqui. Aqui é mais EVA do que temos no Elite. Assim como eu falei do Elite, é um material bem macio, mas bem macio mesmo. Todos os calçados fuel cell que foram lançados esse ano, tanto o Elite, quanto o Rebel, quanto o Trainer, são calçados muito confortáveis. Por quê? Essa mescla de EVA com PIBX que a New Balance coloca aqui no fuel cell é uma mescla que é muito macia. E aí quando você tem uma entressola muito macia, que é o caso desse tênis aqui, a movimentação da placa fica comprometida. Calçados que são feitos para o seu treino engajado, eles precisam ter um pouquinho de firmeza. É só você pegar os tênis da primeira prateleira, da maioria das marcas. Quando eu faço aquele teste do isopor, você percebe que o tênis ele tem uma consistência. Ele pode ser aerado, e aerado é bom, porque a placa trabalha mais lá dentro, mas ele tem que ter uma certa consistência, tem que ser um pouco firme. Se ele for mole demais, a placa não consegue te dar o pogobol de volta, cara. E é isso, essa foi a minha análise em relação ao Elite V4. No meu entender, o tênis é maravilhoso, é confortável, uma delícia, é estável, mas ele perdeu no quesito resposta, retorno de energia. A mesma coisa acontece com o Super Comp Trainer V3. Ele está mais confortável do que o seu modelo anterior, mas no meu entender, ele perde em retorno de energia. Eu não tenho com este tênis aqui a mesma sensação que eu tinha com o V3 de posso ir para uma prova com ele se eu quiser, porque ele vai entregar tudo que eu preciso. Não é a mesma sensação. Para mim, aqui a gente tem um tênis que ele vai ser mais estável e mais seguro, porque a base é mais larga, tem mais material e vai ser mais confortável, mais gostoso de correr, mas vai me dar muito menos retorno de energia. E isso mexe muito com a minha avaliação do tênis, tá? Uma outra coisa que é muito fácil de perceber, e eu vou mostrar isso para vocês, ambos trabalham com a placa de carbono visível, né? É o que a New Balance trata de Energy Arc, né? Esse arco aberto já tínhamos aqui no V2, mas você consegue perceber a profundidade desta placa em relação à profundidade dessa placa aqui. A placa no V2 ela começava mais alta e terminava mais baixa, tanto que a New Balance tinha que colocar um padzinho de borracha injetada aqui para proteger a placa. A placa chegava até a base do solado, tá? E começava aqui em cima, então ela tinha um shape de colher muito mais proeminente. O que a gente tem aqui agora é uma placa que ela ficou mais profunda, mas ela é profunda no total, né? Então ela é profunda aqui em cima e ela continua profunda aqui em cima. Então a gente tem menos shape de colher e tem menos resposta de energia por conta disso, apesar de termos aqui muito mais material. Esse tênis aqui tem 40 milímetros atrás e 34 na frente, 6 milímetros de drop, mas com 40 milímetros dava para a New Balance ter colocado uma placa com um shape mais agressivo. E aí sim a gente teria algo um pouco mais semelhante com o Elite, que para mim já não tem a resposta que eu espero de um Super Shoe. Então podia ser melhor, apesar de eu achar que com esse material de entressola dificilmente a gente conseguiria o pop que a gente espera, tanto de um Super Shoe para provas quanto de um Super Shoe para treinos. Ficou clara essa minha opinião sobre a entressola? Eu falo isso, cara, porque um pouco até com dor no coração, porque eu esperei muito esse tênis, cara, muito, muito. Eu amei o V2, eu amei. E é louco, né, cara, porque não é todo mundo que reage da mesma maneira ao tênis, né? Eu tava vendo o review do Kofuzi, o Kofuzi prefere o V1 em relação ao 2 e prefere esse em relação ao V2. E, cara, pra mim, a sensação de corrida do V2 é insubstituível em relação ao 1 e em relação ao 3. Bom, vamos de solado, porque aqui mudou, né, velho? Se você pegar o V2 e pegar o V3, o que a gente tinha, né? A gente tem uma geometria totalmente diferente. Aqui a gente tinha um pad que dava a volta inteira do tênis, né? E um pad que acompanhava a parte de trás, dois pads aqui atrás, né? Agora, o que a gente tem é um pad único na parte de cima, dois pads na parte de baixo, mas a gente tem bastante borracha vazando aqui. E como eu te falei, essa borracha é das mais moles e macias que você vai encontrar no mercado. Então, isso pode ser um problema. Esse desgaste não é nem a questão do desgaste do tênis, mas é a falta de estrutura, principalmente na parte do arco do pé. Não me causou nenhum problema de estabilidade, mas pode vir a causar
com o decorrer do tempo, porque esse tênis deve ceder, ele é muito alto e a espuma é muito mole para ele se sustentar num lugar sem nenhum tipo de pad na parte. O que me preocupa mais é o arco do pé, principalmente para corredores que são pronadores assim como eu, tá? No mais, a aderência do solado é muito boa, tanto na parte do strike, do calcanhar, quanto na parte do toe-off. O tênis tem zero flexibilidade, zero. E é isso, cara. E é isso. Antes de eu falar os pontos positivos e negativos, eu vou falar sobre o Balos. Muita gente me manda pergunta, fala se eu vou fazer o review do Balos. A New Balance Brasil, ela comprou uma quantidade muito pequena de Balos, né? Então chegou, eram reviews gringos no YouTube, a galera do Brasil esgotou esse tênis, não tem mais e eles não vão comprar mais, então não vai ter esse tênis. O Balos é um tênis que trabalha com a plataforma do Fresh Foam. O Fresh Foam é da mesma família do More, do 1080, são calçados voltados para o conforto e amortecimento. Quando você fala em calçados intermediários ou então voltados para o dia do seu treino ou para o dia da sua prova, o material de entressola que a New Balance propõe para esse tipo de evento é o Fuel Cell. Então, eu vejo muita gente me mandar pergunta e fazer avaliação em relação ao Balos, e na minha opinião, trata-se de um tênis de amortecimento e conforto, tá? Não trata-se de um intermediário para o dia do seu treino engajado. Essa é a minha opinião, só deixar claro e responder as pessoas que esperam que esse review aconteça aqui. A princípio não vai acontecer porque a New Balance esgotou esse tênis, eles trouxeram um pouco. Isso aconteceu não só com o Balos, mas com outros modelos da New Balance também. A New Balance mudou de mãos, ela era do grupo Dizzy, passou para o grupo Das, e a compra que foi feita no ano passado foi uma compra que talvez não atendesse a demanda, principalmente a demanda dessa linha, né, que é uma linha com design muito arrojado e muito bonita. Então o brasileiro gostou muito dos tênis da New Balance, esgotou e aí ficou sem. Alguns modelos não tem, simplesmente não tem. Boa, vamos aos pontos positivos e negativos do Super Comp Trainer V3. Ele é 7 gramas mais pesado do que o seu modelo anterior. Isso fica claro quando você olha o tênis, né? Ele ficou com a base mais larga, é um tênis que tem mais estrutura, né? Tem mais material, mais stack high também, né? Tem bastante stack high, 40 milímetros aqui, mas é mais pesado, é ponto negativo. O principal ponto negativo, né, para mim, são dois na verdade. Um deles é a curvatura da placa, ficou uma curvatura tímida, enquanto aqui a gente tinha uma curvatura bem agressiva que vinha aqui embaixo. Isso muda a sensação de corrida e o principal ponto negativo desse tênis é a composição do Fuel Cell. O Fuel Cell foi um puta material até o Super Comp Trainer V2 e o Super Comp Elite V3 e nos últimos 2 lançamentos virou um material macio demais para que você tenha o retorno de energia esperado de um tênis com placa. E isso interfere, né, nesse quesito que é muito importante para esses calçados. Retorno de energia é o fundamental de um tênis da primeira prateleira com placa. Então se ele não te dá isso, ele falha na sua essência, entendeu? Pontos positivos. Cara, o tênis é muito confortável, mas eu vou te falar uma outra coisa, esse tênis também é muito confortável. Então se você está procurando um tênis para você fazer as suas rodagens, um tênis com placa, para você fazer as suas rodagens intermediárias, ou então fazer treino engajado, não sei o que, hoje eu prefiro o Elite ao Trainer. Porque aqui a gente tem menos peso, a gente tem uma placa com uma curvatura melhor e ambos são confortáveis, porque ambos trabalham com essa lapa gigantesca de um material muito confortável e macio, tá? Então, pensa nisso, pode ser uma opção para você. O Elite ser seu tênis com placa para treinos e você deixar um tênis mais reativo para o dia da prova. E o principal ponto positivo desse tênis é o design, cara. Temos um design aqui que é muito matador. Talvez sejam os tênis mais bonitos do mercado, são os tênis da New Balance hoje, porque o designer é um gênio. O cara é um gênio. Bom, lembrando a você que este quadro aqui tem o apoio do Sofirman Programa Fôlego, né, um desodorante feito para corredores. Recapitulando para você, este aqui é o New Balance Super Comp Trainer V3. É um tênis que tem 40 mm atrás, 34 na frente. Um drop de 6 mm, o preço dele é R$ 1.499, é preço de Super Shoe com placa para treinos, né? Enquanto o seu Super Shoe vai ficar aí, acho que na casa de 1.700. Este tênis pesou 280 gramas no modelo 42, 7 gramas a mais do que o seu modelo anterior, que tinha pesado 273 gramas aqui na minha balança. Espero que você tenha gostado, deixe seu comentário, quero saber a sua opinião. A gente se vê sexta que vem. Abraço pra você até lá. Tchau.